Bom dia para todos. Bom dia. É uma alegria a gente poder estar aí estudando um pouco da palavra de Deus. E gostaria de começar com uma oração. Amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos ter a liberdade de estarmos estudando a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra tocou, tocou no coração de tantas pessoas e tem tocado também nos nossos. E agora, Senhor, nós temos esse privilégio de estarmos estudando uma pequena porção da Tua palavra. Queremos estar pedindo discernimento para que possamos entender aquilo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Primeiro, gostaria de falar alguma coisa sobre bastidores. Em novembro do ano passado, nós tivemos uma reunião, no início de novembro, uma reunião dos professores da escola dominical. Eu sei que tinha acho que 5 professores. E então o Rogério, ele falou um pouquinho daquilo que tinha planejado já para esse ano, alguns temas. E um deles era sobre Filemão. Ele disse, seria bom se a gente pudesse estudar Filemão, né? Eu havia lido Filemão naquela mesma semana. E eu disse, puxa vida, bem interessante Filemão. Eu nunca tinha visto esse aspecto da figura de Jesus no livro de Filemão, né? Do ministério de Jesus no livro de Filemão. Eu só comentei isso, né? Ali na reunião. Quando ele fez a escala, né? O Rogério, aí ele me colocou justamente para falar sobre Filemão. Quando eu vi aquela escala, eu pensei assim, mas espera um pouquinho, tia. No ano passado, eu consegui fazer 4 aulas de todas as cartas de Paulo. Uma dificuldade para conseguir os temas, né? Em razão do volume que havia. E agora falar de uma carta só, com 25 versículos, não vai ter assunto para isso, né? Mas, olha, tem mais assuntos que a gente imagina naquela carta. Então, realmente é uma alegria a gente poder estar aqui conversando sobre essa pequena porção da palavra de Deus. Nessa época de isolamento social que nós estamos, né, a gente tem feito coisas diferentes do que normalmente nós fazíamos. E uma das coisas que a gente faz, às vezes, a gente tem até feito um pouco a mais do que o normal. Pelo menos no meu caso, né, eu tenho lido a palavra de Deus, tenho orado mais do que antes. Então, tem, por causa do tempo, até que a gente pode fazer isso. Então, e nesse período também, eu tenho aproveitado para olhar um pouco para o passado, de pessoas da igreja, missionários. Eu tento procurá-los através dos mais variados formas aí que existe hoje e tenho encontrado quase todos e tenho falado com eles. É uma alegria a gente poder falar com pessoas que um dia estiveram conosco, nos abençoaram aqui e hoje estão sendo uma bênção em outros locais. Mas eu também me apareceu na mente assim um dia, eu tinha uma professora do terceiro ano de primário que eu gostei muito dela porque ela foi uma influência muito boa para mim. E eu tentei ir atrás dessa professora. E depois de algumas conexões de Porto Alegre, Palmas, Gramado, Rolante, acabei encontrando a professora. E eu pensei, pô, será que ela vai se lembrar de mim, né? Alguma coisa assim. Troquei mensagens com ela pelo WhatsApp. E a minha surpresa maior não foi encontrar ela. A surpresa maior para mim foi de que ela mandou a, a relação da chamada daquele ano, de número de todos os alunos. Isso foi em 1967, para vocês terem uma ideia. Uma coisa assim, isso para mim foi uma coisa extraordinária. Aí eu me lembrei também que quando foi que eu ganhei a minha primeira Bíblia? A minha primeira Bíblia tem uma data assim muito importante. A data é mais importante, eu acho, do que a própria Bíblia, quando que eu ganhei. Porque eu ganhei a primeira Bíblia no dia 6 de 66. Eu sempre tinha um sonho de ter uma Bíblia, e eu me lembro que aquela Bíblia eu recebi por questão de bom comportamento. Muito estranho isso, né? Mas porque eu recebi aquela Bíblia. E você sabe qual era a razão que eu tanto gostaria de ter uma Bíblia? Não era tanto para ler a Bíblia, mas era o seguinte, na época de internato, nós tínhamos umas competições, e uma delas
No final da Bíblia, se vocês, alguns de vocês pode ser que se lembrem, que hoje não existe mais, existiam os mapas das viagens de Paulo, dos locais. E a nossa competição era nós tentar descobrir as cidades. Então, esses nomes, Frígia, Capadócia, Macedônia, isso está muito na minha mente, esses nomes, né, com relação a isso. Aí me chamou a atenção, eu queria compartilhar agora a tela com vocês, de um slide que eu vi sobre a Bíblia que eu achei bem interessante. Vamos ver se a gente consegue compartilhar a tela aqui. Deu? Dá para ver aí? Coisa boa. Então, esses slides que eu vi, eu achei bem interessante, né? Contando um pouquinho da história da Bíblia, né? Mais de 1.600 anos, né? 3 continentes, África, Ásia e Europa. 40 autores totalmente diferentes. Muitos deles não se conheciam, né? Profissões diferentes. 3 línguas foram utilizadas, o aramaico, o hebraico, o grego. E o conteúdo principal, a glória de Deus na salvação dos eleitos. Achei bem interessante isso, um resumo, né? E hoje nós temos a palavra de Deus em qualquer lugar. Cada um de vocês, no mínimo, deve ter 2 ou 3 ou mais Bíblias em casa, né? E isso não foi fácil chegar até nós, mas veio até nós. E eu pelo menos sou muito grato porque relação à Bíblia. Agora eu gostaria de falar um pouquinho especificamente sobre a Bíblia, rapidamente, né? Sobre o cânon, né? O cânon é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, que constitui a Bíblia, né? O cânon é uma forma de medida, assim como tem metro, tem temperatura, né? Como se fosse a palavra significa uma cana, né? Uma vara de medir, um padrão. Interessante que a Bíblia que nós temos hoje, ela foi realmente institucionalizada realmente no ano de 367. Começou com Atanásio, que ele escreveu que, de fato, os 27 livros que nós temos hoje são realmente os livros reconhecidos do Novo Testamento. E esse reconhecimento depois, ele aconteceu e foi ratificado em 2 concílios, o de Hipona e também o de Cartago, que reconheceram e classificaram os livros do Novo Testamento. Então, desde lá, nós temos essa configuração da Bíblia e ela não tem mudado. Nós, como homens, muitas vezes tentamos mudar, algumas vezes até com relação de edições, de traduções, né? Mas a Bíblia, ela continua a mesma, né? Novo Testamento, pelo menos aqui, desde 367, do ano 367. Os livros do Novo Testamento foram escritos na segunda metade do primeiro século da era cristã, ou seja, no período entre 50 e 100, mais ou menos, que foram escritos os livros do Novo Testamento. Tudo indica que os primeiros livros que foram escritos foram as cartas de Paulo. E o último foi o Apocalipse, que até isso é normal, né? Porque até foi geralmente o último fato, né, que aconteceu, né, onde João escreveu o Apocalipse. Interessante que normalmente eu sempre achei que os evangelhos foram escritos primeiro e depois foram as cartas de Paulo, mas não. Então Paulo escreveu, depois foram escritos os evangelhos e até com 2 discípulos que andaram muito perto, né, de Paulo. Lucas foi um deles, né, que andou todo o tempo praticamente junto com Paulo. Na Bíblia, né, existe ainda alguns fragmentos ainda, né, da Bíblia que são guardados, não sei aonde, né? E no grego existe um pedacinho de um papiro, que é o papiro número 52, e nele estão contidas as palavras, né, de João 18, 31, 33 e 37, 38. Vocês depois podem olhar isso, né? É bem interessante. E naquele texto me chamou muita atenção, eu estava lendo hoje de manhã agora esse texto, né, novamente, que no julgamento de Jesus, Pilatos diz assim: o que é a verdade? Interessante, eu acho que essa pergunta ela ecoa nos nossos corações hoje em dia, né? O que é a verdade?
onde inclusive nós cristãos estamos muitas vezes em dúvida, defendendo coisas que às vezes não são verdades, né? O que é a verdade? Então me chamou a atenção nesse aspecto aí desse papiro, é só realmente um conhecimento geral, né? E aqui é um fragmento, dizem, né, da carta original de Filemão. Não sei até que ponto isso é verdade, mas cartas de Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas. Escreveu mais ou menos um terço do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Interessante que, mesmo Paulo colocando no início da carta que ele é o autor, existem vários comentaristas que colocam em dúvida se Paulo escreveu certas cartas ou não. Me chama a atenção isso, né? Algumas delas foram escritas durante suas viagens e outras ele escreveu na prisão. Quer dizer, Paulo, preso, ele aproveitou o tempo lá na prisão para escrever cartas. Algumas foram escritas para resolver problemas existentes nas igrejas, como, por exemplo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, onde ele falava especificamente para a igreja de problemas internos da igreja, enquanto outras foram para ensinar doutrinas do Evangelho. Ensinar o Evangelho. Se a gente consegue mais ou menos se lembrar, na época estavam vivendo no período da lei, indo para o período da graça. Então, o que havia de conhecimento era sobre a lei. E agora vem Paulo falar sobre Jesus, sobre boas novas, sobre o Evangelho. Então, esta realmente foi a função de Paulo, né? Que fez essa intermediação entre o Velho e o Novo Testamento. Dentre as 13 cartas atribuídas a Paulo, 7 delas são chamadas epístolas da prisão, que foram escritas na prisão. E essas epístolas são Filipenses, Efésios, Colossenses, o Filemão, que nós vamos estar estudando hoje, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Se compararmos as 7 cartas da prisão, chegaremos à conclusão que 3 delas formam uma unidade distinta. Efésios, Colossenses e Filemão são cartas muito similares quanto ao estilo, sugerindo que as mesmas tenham sido escritas em um mesmo local, sob as mesmas circunstâncias. Aí eu consigo me lembrar quando eu comecei a aprender a escrever cartas. Eu tinha os meus tios nos Estados Unidos e eu gostaria sempre de escrever uma carta para eles. E eu aprendi a escrever cartas justamente foi quando eu tinha 10 anos. Então eu comecei a escrever a primeira carta. Eu me lembro que lá no colégio onde eu estudava, a gente escrevia a carta, tu passava a carta para um supervisor, o supervisor olhava a carta, lia a carta, via se a carta estava em condições, aí você ia com a professora, e a professora ia fazer as correções com você para depois você enviar a carta. Interessante, depois de um certo tempo eu vi qual era a razão, por que o supervisor tinha que ler, por que a professora tinha que ler a carta, né? Não era tanto para corrigir, mas para saber o que estava sendo escrito, né? E eu me lembro que eu tinha 2 tios nos Estados Unidos, moravam em lugares diferentes, e quando eu escrevia a carta para eles, eu escrevia sempre o mesmo assunto nas cartas. Depois de um tempo eu descobri que eles liam uma carta um para com o outro, então eles sabiam. Aí eu comecei a mudar um pouco o meu estilo de escrever cartas. Eu escrevia uma parte dos assuntos para um tio, outra parte de assuntos para outro tio, né? Então eu vejo, por exemplo, na questão aí, é muito claro na questão de Paulo, quando ele escreve as cartas, de que dependia muito do momento que ele estava vivendo, das circunstâncias, às vezes, que a igreja estava vivendo, ele escrevia e muitas coisas ele repetia para dar ênfase para aquele assunto para as várias igrejas, né? Então isso chama atenção, nós vamos ver isso, algumas coisas agora, né? Locais das cartas de Paulo. Então aqui tem um mapinha, né, para onde Paulo enviou as cartas, né, Roma, Tessalônica, e ali em cima tem mais ou menos os continentes, né? Então a carta de Roma,
para Roma, para Corinto, para Filipos e para Tessalônica estavam na Europa, né? E a carta para Galácia, para Éfeso e para Filemon, essas cartas, para Colossos, essas cartas estão na Ásia Menor. Então, só um título de curiosidade. Ambas as cartas, elas têm uma similaridade muito grande, Filemon e Colossenses. Eu gostaria de sugerir a vocês, se vocês tivessem tempo, que vocês nesse período pudessem ler a carta de Filemon e depois ler a carta de Colossenses. Vocês vão ver que é impressionante como elas têm similaridades, elas são têm muitos assuntos, os personagens eles se repetem nas próprias cartas, inclusive os próprios pessoas que levaram as cartas foram as mesmas, né? Então, ambas as cartas devem ter escritos na prisão em Roma e despachadas ao mesmo tempo. Aqui existe uma dúvida, né, com relação se essas cartas foram escritas na prisão, ninguém tem dúvida. Por exemplo, o próprio Filemon, a carta de Filemon e o de Colossenses. Mas alguns colocam em dúvida se foi escrito isso em Roma ou em Éfeso, onde Paulo também esteve preso. Tíquico foi o portador da carta enviada, né, de Roma até Colossos, na companhia de Onésimo, um escravo recém-convertido, que é um dos personagens justamente do livro de Filemon. Fica imaginando, né? A gente vendo o teor da carta, e Onésimo teve que levar junto com Tíquico aquela carta falando sobre ele mesmo, entregando aquela carta lá para Filemon. Eu fico imaginando que cena que deve ter acontecido isso, né? Aqui tem mais ou menos um pouquinho da similaridade, né, entre as cartas de Filemon e Colossenses, né? A saudação é praticamente a mesma, né? Paulo e o irmão Timóteo, Paulo e o irmão Timóteo. Aqui eu coloquei em verde o livro de Filemon e Colossenses em amarelo. Não sei se conseguem visualizar mais ou menos. Então, aqui também fala que os colaboradores enviam saudação. Então, aqui são praticamente as mesmas pessoas das duas cartas. O envio de Onésimo na companhia de Tíquico também, né? Então, aqui estão as duas cartas, se faz menção com relação a isso. E também, especificamente, a menção de Arquipo como membro da igreja, né, das duas igrejas. Então, acho muito interessante a similaridade que tem entre essas duas cartas. Isso aqui são só um pouco de curiosidade, mas na parte doutrinária também tem similaridades. Temas que nós queremos abordar nesses 4 encontros, né? Nós teremos 4 encontros, né? Então, a gente quer fazer um pequeno panorama da carta de Filemon, olhar o aspecto de Paulo como prisioneiro. O que tem a ver isso conosco hoje? Olhar um pouquinho sobre esse aspecto de graça e paz. Graça e paz é algo que é repetido muitas vezes as pessoas repetem, fazem essa expressão graça e paz, e não sabem exatamente qual é o significado disso, né? E às vezes se torna assim uma coisa, uma rotina, né? De você, é como se fosse um bom dia, né? E tem um significado muito interessante e importante, né, nessas duas palavras, né? Graça e paz. Estaremos também depois conversando um pouquinho sobre os destinatários, a vida de oração de Paulo, depois no terceiro encontro, quem eram Filemon e Onésimo. Especificamente estaremos falando ali sobre perdão. E na última aula nós queremos estar falando sobre Jesus. O que Jesus tem a ver justamente com esta pequena carta? E tem muito a ver. O motivo da carta de Filemon é um pedido pessoal do apóstolo Paulo a favor ou em favor de um escravo fugitivo, que é Onésimo. Então ele faz um pedido específico para Filemon. E toda a carta, desde o versículo 18, versículo 8 até o versículo 22, ele coloca, embasa esse pedido
para Filemon de receber o seu escravo, que era Onésimo. Os temas principais do livro são vários, mas eu, pelo menos do meu ponto de vista, né, são o perdão, a bondade, a graça de Deus e a igualdade que nós temos entre irmãos. Né? Paulo, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre isso com Filemão, ele repete isto também aos Colossenses. Aí tem, para mim, pelo menos, a palavra-chave nessa carta seria a palavra perdão. E um versículo que poderia ser chave para isso seria assim: não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, isso é uma pequena parte dos versículos 16 e 17 da carta de Filemão, que tem 25 versículos. Aqui estão os personagens desta carta. Então, nós temos ali Timóteo, Filemão, Áfia, que é uma mulher, que é a única mulher que aparece, né, como personagem, Arquipo, Jesus Cristo, Paulo, Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Desses aqui, os mais conhecidos nossos são Timóteo, dá para dizer Paulo, Jesus nem se fala, né? Marcos e Lucas. Então, esses são os personagens desta carta. Agora eu gostaria de passar um pequeno, quem sabe vai ser a parte mais importante da nossa aula hoje, que é uma pequena ilustração. Eu gosto muito da forma como algumas pessoas utilizam para falar sobre a palavra do Senhor. Então nós temos pessoas aqui na igreja que estão até meio se especializando nisso, né? Por exemplo, o próprio Timóteo, que gosta de fazer desenhos, né? E com isso ilustrar a palavra do Senhor. Nós temos outras pessoas, o pastor Ebenezer Bittencourt, faz isso muito bem, Samuel também já fez, né? Então, a gente pudesse prestar atenção, então, agora nesse 2 minutos aí dessa pequena, falando um pouquinho sobre Filemão. Carta de Paulo para Filemão. Foi escrita durante uma das muitas prisões de Paulo. E é, na verdade, a carta mais curta do Novo Testamento, mas não deixe seu tamanho te enganar. Na verdade, é uma das coisas mais explosivas que Paulo já escreveu. Aqui está a história que podemos juntar a partir de detalhes dentro da carta. Filemão era um cidadão romano bem-sucedido de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso e se tornou um seguidor de Jesus. Mais tarde, quando Epáfras, colega de Paulo, começou uma comunidade de Jesus em Colossos, Filemão tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Filemão, como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, possuía escravos, um dos quais se chamava Onésimo. Em determinado momento, esses dois tiveram um conflito sério. Onésimo enganou Filemão de alguma forma, talvez tenha sido roubo ou talvez ele o tenha traído, mas não sabemos exatamente. Mas depois Onésimo fugiu. Eventualmente, Onésimo chegou a Paulo na prisão, provavelmente para pedir ajuda. E no processo, ele se tornou um seguidor de Jesus e, em seguida, um amado assistente de Paulo. E assim, Paulo se encontra em uma situação muito difícil e delicada quando escreve essa carta. Ele pedirá a Filemão não apenas para perdoar Onésimo e recebê-lo de volta, mas para aceitá-lo como um irmão no Messias e não mais como um escravo. Veja como ele faz isso. Paulo começa com uma oração. Primeiro, louvando Filemão e agradecendo a Deus pelo amor e fidelidade que ele demonstrou a Jesus e ao seu povo. E então, abre o caminho para o seu pedido com esta frase: peço a Deus que a fé que une vocês a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Agora, uma palavra-chave aqui é a parceria, ou em grego, koinonia. Isso significa compartilhamento ou participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem algo juntos e compartilham, tornando-se parceiros. Paulo está dizendo que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham juntos o dom do amor e da graça de Deus.
E para Paulo, essa experiência de koinonia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia, é algo que você faz em seus relacionamentos, o que leva Paulo a seu pedido. Ele finalmente cita Onésimo. Ele diz que ele se tornou o filho de Paulo na prisão, o que significa que Paulo levou Onésimo para dedicar a sua vida e lealdade a Jesus. E assim, Paulo e Onésimo são agora membros da família no Messias. Ele está servindo a Paulo fielmente na prisão. E mesmo que Paulo queira mantê-lo por perto, ele sabe que este conflito não resolvido com Filemon tem que ser reconciliado se eles afirmam que são seguidores de Jesus. O que leva Paulo ao seu pedido ousado, que Filemon receba Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão amado no Senhor. Bom, foi um pequeno resumo aí. A primeira parte desse resumo, tem uma segunda parte, a gente vai querer mostrar numa outra ocasião. Agradecemos a paciência de todos eles estarem assistindo esse pequeno vídeo. Ele tem no YouTube, você também pode procurar lá, foi lá que eu encontrei, né? Agora vamos especificamente para o livro de Filemão. Então, no primeiro versículo diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, logo de cara, nós vemos aqui nessa carta que o destinatário, né, o destinatário e o remetente, já fala logo assim no início da carta. Eu me lembro quando nós tínhamos o hábito de escrever cartas, né? Eu acho que nós já perdemos esse hábito até pela questão do evento, de tantas outras formas que você tem de comunicar. Mas uma das coisas que a gente sempre, né, colocava na carta era para quem estava sendo enviada. E o remetente, a pessoa que estava escrevendo, sempre estava lá no final, né? E na carta, quando a gente recebia uma carta pelo correio, normalmente você ia olhar o remetente. A curiosidade era saber quem era o remetente da carta, para depois você ler, né? E aqui não, aqui já deixa muito claro, né? Quando foi escrita essa carta, já está logo no início ali, ó. Mesmo aqui dizendo de que Paulo escreveu a carta, né, juntamente com Timóteo, ainda tem dúvidas de pessoas que não acham que não foi Paulo que escreveu, foi outra pessoa, né? Então, mas devemos conviver com isso também. Paulo foi o autor da carta e juntamente com essa carta aí, nessa carta, Timóteo deve ter sido coautor, ou ajudou ele, né, em escrever essa carta. No versículo número 1 e também no versículo 19 fala que está escrito de próprio punho. Então, Paulo dá ênfase com relação a isso, né, da participação dele na escrita da carta. Interessante que Paulo e Timóteo, eles escreveram em parceria também outras cartas, né? Como a segunda Coríntios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses e a própria carta de Timóteo, né? Os dois escreveram em parceria, sendo que dos Tessalonicenses nós temos ali uma outra pessoa que participou também, que foi Silvano. Se você vai olhar logo no primeiro versículo lá, você vai ver que aparece o nome de Silvano, também como um coautor. Embora essa carta seja pessoal e particular, não é endereçada exclusivamente a Filemon, mas também a irmã Áfia e a Arquipo. Mais tarde nós vamos ver quem são esses personagens, nós vamos ter um pouco uma noção sobre isso. A carta, além de ser escrita especificamente para Filemon, foi endereçada também para sua família, né, que é a Áfia e Arquipo, e também foi endereçada para a igreja, porque está escrito também como a igreja que estava na casa de Filemon. Quer dizer, a igreja de Colossos, ela se reunia na casa de Filemon. Não que ele era o dos líderes ou o pastor de lá, mas pelo menos ele era realmente, ele tinha uma importância muito grande, mas a reunião acontecia justamente da igreja na casa de Filemon. Chama atenção esse aspecto que eu fico pensando assim, Paulo escreveu uma carta particular para Filemon, mas nem tão particular ela era, porque já ele precisava ler para a família e ainda ler na igreja. E o assunto também que fazia parte da igreja, eu não sei se não deve ter havido um certo constrangimento lá, sabe? Quando essa carta foi escrita à igreja, né?
com relação ao assunto que foi tratado, né? Que praticamente foi um assunto particular, mas que Paulo quis ensinar algo também para a igreja com relação a esse assunto, né? Também fala ali em algumas traduções, né? Filemão, amado cooperador e colaborador. Chama a atenção de Paulo chamar Filemão de amado, de colaborador. Tem outras que falam, muitas traduções que dizem companheiro. Colaborador quer dizer cooperador. Significa que tinha uma certa intimidade. Paulo deveria conhecer Filemão para se expressar dessa forma com ele. E nós vamos ver na próxima aula o carinho com que Paulo tinha para Filemão, a forma como ele tratava, né? Paulo sempre valorizou e encorajou os seus colaboradores. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção nas cartas de Paulo. Paulo, ele não trabalhava sozinho, ele trabalhava em equipe. E como ele valorizava a equipe. É impressionante a forma como a gratidão que ele tinha para com as igrejas, para com as pessoas que trabalhavam ao seu lado. E ele fazia questão de escrever isso, deixar registrado a sua gratidão. Não só um muito obrigado, como muitas vezes a gente diz um para com o outro, mas não, ele deixava registrado, ele ressaltava, em algumas ocasiões ele repetia isso, né? Eu vejo, por exemplo, como com relação a Áquila e Priscila, quantas vezes ele ressaltou, né, o aspecto do ministério deles, a cooperação deles, né? Então, Paulo tinha isso, né? Eu acho que nós, de repente, nós poderíamos ter feito um pouco mais do que isso, né? Também de estarmos valorizando a equipe. Ninguém faz o ministério sozinho. E Paulo, mais do que ninguém, sabia isso, né? O apóstolo Paulo afirma estar preso por ocasião quando escreveu a carta de Filemão. Isso nós podemos ver nessa carta, em Filemão, versículo número 1, no próprio versículo número 1, no versículo número 9, no versículo 23, desculpa, onde ele ressalta esse aspecto que ele estava preso, né, que ele estava numa prisão. A data provável desse encarceramento e da escrita dessa carta foi entre 60 e 62, né, depois de Cristo. Nessa ocasião, nesse período, ele escreveu outras cartas também na prisão, como Colossenses, o próprio Filemão, Efésios, Filipenses. Então, essas cartas, mais ou menos, tem-se como essas cartas foram escritas nesse mesmo período, né, da mesma situação em que, as condições em que Paulo estava vivendo nesse período. E são cartas que têm suas similaridades também. Eu falei muito de Filemão e Colossenses como tendo similaridades, mas você vai ver em Efésios também tem. É bem interessante isso. A cidade de Colossos, para onde foi endereçada a carta de Colossenses e aonde morava Filemão, a igreja se reunia, como a gente falou, na casa de Filemão, nessa cidade. O seu povo era propenso ao misticismo e praticava o culto aos anjos e demônios. Colossos era a terra da deusa Cibele, a grande mãe da fertilidade. Então havia muito conflito na cidade, né, em razão da adoração que eles tinham, da prática que eles tinham, né, ao culto aos anjos, aos demônios e adoração a essa deusa. Desculpa. Vai melhorar. Quando sua autoridade apostólica, a autoridade de Paulo, ela era um pouco questionada, alguma coisa assim, ele sempre se apresentava como apóstolo nas cartas. Nem todas as cartas ele se apresentou como apóstolo, mas em algumas cartas ele queria dar uma ênfase com relação à autoridade, alguma coisa assim, ele sempre se apresentava como apóstolo. Para os seus amigos, Paulo se identificava apenas como servo de Cristo. E nessa carta de Filemão, Paulo se denomina como prisioneiro de Cristo.
Não foi só aqui, né, que ele se apresentou como prisioneiro de Cristo, mas se apresentou de uma forma diferente do que como apóstolo ou como servo de Cristo. Aqui ele fala como prisioneiro de Cristo, dando ênfase com relação à prisão, né, onde ele se encontrava, e ao ministério que ele estava exercendo. Ele estava aprisionado a Cristo. O ministério dele era para Cristo, né? Então, chama atenção isso. Paulo, nessa carta, escreve várias dicas de que estava preso. Nós já vimos ali alguns versículos, né? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, amado, Filemão, nosso cooperador. No versículo 9, ele fala de novo, né, sobre isso, também prisioneiro de Jesus Cristo. No versículo número 10, ele fala sobre Onésimo, que gerei nas minhas prisões. No versículo 23, no final da carta, também ele fala ali sobre os seus companheiros da prisão, meu companheiro de prisão. Então, ele está dando ênfase, ressaltando esse aspecto que ele estava preso. Várias vezes, nesses poucos versículos, ele especificou essa questão de que ele estava preso. O apóstolo Paulo também se chamou de prisioneiro de Jesus pelo menos 4 outras vezes, em 2 das epístolas de Efésios, nos versículos 3, 1 e 4, 1 de Efésios, 2 vezes de Filemão, até mais ali que nós vimos, né? Uma vez se apresenta como embaixador em cadeias, em Efésios, 2 vezes se declara algemado por causa de Jesus, lá em Colossenses e Timóteo. E na segunda epístola aos Coríntios, Paulo conta que esteve preso várias vezes. Não sei se vocês lembram desse texto. Ele até ressalta assim que ele teve mais ocasiões preso do que os próprios outros apóstolos. Ele dá ênfase com relação a isso. No livro de Colossenses, Paulo deixa claro com relação que ele estava preso, né? E no versículo 18 ele fala sobre isso. Lembrai-vos das minhas prisões, graça seja convosco. Então, Paulo novamente ressaltando isso, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre as prisões de Paulo, rapidamente aqui. Paulo teve preso em algumas ocasiões. Uma delas é lá em Filipos, que eu acho que ele teve preso por um período muito curto. Se vocês se lembram, Paulo e Silas estavam na prisão, à meia-noite estavam cantando e louvando a Deus, né? Aconteceu como se fosse um terremoto lá e eles foram libertos. Houve toda aquela questão do carcereiro, né? Então, toda aquela história que nós conhecemos. Paulo também esteve preso em Jerusalém, esteve preso em Cesareia, também esteve preso em Roma e também esteve preso em Éfeso. Então, várias vezes ele esteve preso. Eu tentei descobrir quantos anos Paulo esteve preso. Eu não cheguei num número ainda. Se alguém pudesse me ajudar com relação a isso, você tem essa curiosidade, né, de quantos anos Paulo esteve preso. Aqui fala um pouquinho sobre as prisões e fala qual era a razão, né, por que Paulo estava preso. Então nós temos aqui vários versículos, né? Depois, como isso vai ficar gravado, depois se vocês quiserem olhar, vocês podem olhar depois disso mais tarde, né? Vários desses versículos aqui que falam sobre as causas, os motivos por que Paulo estava preso, né? Não tinha embasamento nenhum com relação à prisão, mas ele estava preso, né? Nessas várias ocasiões aí. Aqui em Filipenses, ele fala especificamente sobre as prisões dele e a forma como ele via aquele momento que estava vivendo as prisões, né? Então, eu também gostaria de deixar, até pelo adiantar da hora aqui, de nós olharmos esses versículos. Se você puder ler em casa Filipenses 1, de 12 a 19, você vai ver aqui de que Paulo, para ele foi importante estar preso, da forma como ele fala. O evangelho foi divulgado de uma forma até maior com as prisões dele. E ele ressalta justamente nesse texto aqui, então, Filipenses capítulo 1, de 12 a 19, se os irmãos puderem ter um tempo com relação a isso, podem ler especificamente com relação a esse assunto. O fato de estar preso no fim da carreira poderia gerar um gosto de derrota e tristeza no grande apóstolo Paulo. Eu não sei se vocês já tiveram preso uma vez. Eu já tive uma vez uma experiência de estar preso por acho que uns 30 minutos.
Não sei que prisão era essa, né? Mas eu estava fazendo um trabalho no aeroporto Salgado Filho, a empresa em que eu trabalhava, nós fazíamos caminhões de ar-condicionado para refrigerar o avião. Eu me lembro que numa ocasião foi solicitado para eu ir lá fazer uns testes no caminhão. E eu entrei na pista com toda a autorização que eu imaginava que era necessário para entrar na pista. Fui lá, liguei o caminhão, acoplei a mangueira, tudo, e ligamos o aparelho. Daqui a um pouco vem uma caminhonete da Polícia Federal e pediram para entrar na caminhonete, me levaram, me deixaram preso lá numa salinha que eu estava num local onde eu não tinha autorização para estar. Até explicar tudo isso depois, né? Mas foi um fato só de curiosidade, né? Agora, Paulo, ele teve na prisão, ele sofreu na prisão. Sofreu muito na prisão, né? E parece que se fosse uma derrota, mas não, ele via isso como uma vitória. O que se vê nessas epístolas é a sublime expressão de alegria, vitória e gratidão manifestadas por alguém que havia chegado a um clímax da carreira, tendo combatido o bom combate sem perder a fé. É mais ou menos isso que a gente vê, né, nesse texto de Filipenses, da forma como ele foi escrito, né? É provável que o apóstolo Paulo quisesse mostrar a Filemão que se ele podia ser prisioneiro, Paulo poderia ser prisioneiro. Filemão, de repente, não deveria ter tanta dificuldade de perdoar a Onésimo por aquilo que ele fez com relação a Filemão. Então, isso mais ou menos o que se denota nessa questão de ele dar tanta ênfase com relação à prisão, né? E aqui tem um versículo que Paulo fala novamente sobre a questão da prisão, né? Efésios 4, versículo 1 e 3. Mas eu gostaria de falar um pouquinho especificamente agora, rapidamente, 2 ou 3 minutos, sobre hoje. Será que hoje tem perseguições? Será que nós temos hoje pessoas perdidas, presas por causa do Evangelho? Assim como Paulo? Sim, nós temos, nós ouvimos inúmeras notícias, às vezes são notícias desencontradas, a gente não sabe às vezes em quem a gente acredita, né? Mas é interessante, né? Que eu estava lendo assim um pouquinho sobre portas abertas. Eles fizeram uma pesquisa de 1º de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019, da missão Portas Abertas, que há 50 anos tem esse trabalho especificamente com relação à questão dos perseguidos, né? E encontraram 3.711 cristãos que foram presos sem julgamento por razões relacionadas à fé. E mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Impressionante, né? Aí eles também falaram um pouquinho sobre o que significa essa questão de perseguição. Como é que eles chegaram a essa conclusão, né? Sobre essa questão de perseguição religiosa, né? Então, eles enfatizaram justamente esses aspectos de pessoas que não têm seus direitos de liberdade religiosas garantidos. Então, são vários lugares, né, no nosso mundo que não têm essa liberdade que nós temos hoje aqui no Brasil. Não sei por quanto tempo, mas nós ainda temos. A conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. Pessoas são forçadas a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los. Sabe onde isso acontece mais? A gente, de vez em quando, a gente vê alguma questão na Índia, onde eles queimam alguma igreja, alguma coisa assim, né? A gente tem visto isso. Mas a perseguição maior na Índia é justamente nesse aspecto aí, de serem forçados a deixarem suas casas, perdem seus empregos. E acontece violência também com as pessoas. Sem falar na China e outros países também, né? São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé. São presos, interrogados, por diversas vezes torturados, por se recusarem a negar a fé. Depois de tudo isso que a gente falou, eu acho que eu gostaria de terminar até para nós termos um tempo para nós participarmos do culto e depois também da ceia. A gente vai deixar nas próximas aulas um espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer depois para mim, em particular. A gente pode tentar responder também, sem problema nenhum. Mas só a questão do tema. Mas eu queria lançar um desafio para nós nessa semana. Além de eu ter sugerido de a gente ler Filemão e Colossenses, eu queria que a gente pudesse estar incluindo nas nossas orações
os nossos irmãos perseguidos. Não são poucos. Nós vemos relatos de pessoas perseguidas, nós temos missionários, às vezes conhecidos nossos, que trabalham em locais onde existe a perseguição. Que nós pudéssemos, no nosso tempo de oração, nessa semana, estar lembrando desses irmãos que, alguns como Paulo, estão presos, mas que continuam a divulgar o Evangelho, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, o autor desta carta de Filemão. Obrigado por atenção de todos. Gostaria de terminar com uma oração. Amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui falando sobre a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta carta que o apóstolo Paulo e Timóteo escreveram, que foi importante, deve ter sido impactante para Filemão, para Onésimo, para aquela igreja ali de Colossos, e tem sido impactante para nós aqui, como igreja, e para todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Lhe agradecemos por Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de termos a Bíblia, temos a liberdade, Senhor, de estarmos cultuando o Senhor, temos a liberdade de estarmos falando da Tua palavra, das boas novas, às pessoas ao nosso redor. O nosso pedido é que o Senhor nos ajude para que possamos continuar aproveitando essas oportunidades. E queremos, nesse momento, estar lembrando o Senhor de nossos irmãos, nos mais variados locais, Senhor, do mundo, que hoje, Senhor, estão presos por defenderem o nome do Senhor. Queremos estar pedindo que o Senhor esteja com eles, para que mesmo no sofrimento eles não esmoreçam, que o Senhor dê forças a eles, para que eles continuem a divulgação. E que nós possamos fazer a nossa parte, utilizando essa liberdade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.